agora eu vou anunciar para vocês os nossos patrocinadores, né? A galera que apoia esse podcast maravilhoso. Então, pessoal, os nossos patrocinadores são LFS Informática, 20 anos de experiência, trabalhamos com manutenção de computador, impressora, vendas de peças e upgrade do computador, orçamento grátis e atendimento remoto. O WhatsApp deles é 51 99 139 5064. Parolar Móveis, tudo de móveis e decoração para a sua casa. Além de vender móveis, eles realizam sonhos. Há 15 anos no mercado. Cozinhas e quartos planejados. Sigam o Instagram da loja, @parolar.móveis, e confira os móveis lindos que só tem na Parolar. Almeida Produções. Almeida Produções, pessoal, é quem produz esse podcast. Almeida Produções. Casamentos, aniversários, tenham os melhores e a melhor. Né? Tudo bem, Raquel? Boa noite. Boa noite, Keila. Boa noite, Fernanda. Tudo bem, Raquel? Raquel é pedagoga e também ela é líder do nosso Ministério Kids aqui, né? Isso do aí. Caminho Church. Que demais, né? Que demais, que bênção. Que alegria estar aqui hoje. Ai, muita alegria em te ter na nossa mesa. Pode te apresentar, contar um pouco para nós sobre a tua trajetória, tanto profissional também quanto no Ministério Infantil. Certo. Fique à vontade. Tudo bom, pessoal? Então, eu sou a Raquel. Eu sou líder do Ministério Infantil da Igreja do Caminho. É a camiseta que eu digo que eu literalmente visto. É o que eu mais amo fazer, é estar à frente deste trabalho, desse ministério, conduzir com a equipe que eu tenho, que é uma equipe de 20 professoras, uma equipe maravilhosa. Nós trabalhamos hoje com uma média de 91 crianças, né? Que elas se dividem, nesse momento a gente está com esses 2 cultos, né, Keila? Sim. A Fernanda ainda está conhecendo aqui como é que funciona o caminho, né, a estrutura da igreja. E, assim, de experiência, desde os 15 anos eu trabalho com educação infantil, né? Então, são mais de 20 anos, né? Trabalhei de experiência. Isso, um pouquinho de experiência. Aí eu sou formada, eu me formei em Direito primeiro, fiz pós-graduação em Gestão Escolar e depois eu me formei em Pedagogia. Aí eu trabalho na rede de Cachoeirinha desde 2009. E na rede de Porto Alegre eu trabalho com ensino fundamental. Comecei este ano, em maio deste ano, né? Que eu também estou curtindo bastante. Então é mais ou menos assim a rotina. De manhã Porto Alegre, de tarde Cachoeirinha. E em vários momentos, em vários horários disponíveis, é aqui no Caminho, desenvolvendo atividades, culto kids, brechós, várias atividades que a gente realiza para tornar mais real, para tornar mais bonito o trabalho que a gente faz com as nossas crianças, aqui do nosso ministério. Ai, que bênção, né? E, com certeza, a doação para o trabalho, né, para o trabalho e para o Senhor é um trabalho muito gratificante, né? Exatamente. É uma coisa que não tem valor, é imensurável, né? Sim. De tu poder retribuir aquilo que o Senhor fez para ti. Né? Com certeza. Que eu me considero, sempre digo, né? Eu sou uma pessoa improvável. Eu sei da onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou. Então, faço isso com todo o meu coração, com toda a gratidão. É a tua forma de honrar o nome do Senhor, né? Exatamente. Abençoando diversas pequenas, grandiosas vidas, exatamente, né? Keila, exatamente. Que bênção, que propósito demais, né? Grandioso. Só assim. o Senhor que faz. Deus é demais, né? É verdade. Ele torna o improvável provável. É Isso verdade. é muito bom. Eu fico sempre maravilhada de poder contar tudo aquilo que o Senhor fez, né? Porque quando a gente torna a nossa vida um testemunho, é a maior prova, né, do sacrifício da cruz, isso, é a maior prova da gente real. Poder vivificar isso, né? Isso. Testemunhar, dizer, olha só, Deus é real, ele existe isso. mesmo, ele faz, né? E tu poder te doar para a obra, tu poder, né, exatamente. Trazer também, é uma bênção tu poder trazer a tua vida profissional, tornar da tua vida profissional um propósito, né? Exato. Isso Exato. Tu agregar com aquilo que tu faz no mundo secular, né? Sim, com certeza. Isso é uma bênção. Raquel, qual é o teu sobrenome mesmo? Eu esqueci, perdão. É
Grazel. Raquel Grazel, então, ela é pedagoga e também, né, é nossa líder do Ministério Isso aí. Kids. Isso aí. Aí tem que ser assim, ó, na verdade, a ordem que eu gosto de apresentar, eu sou do Ministério Kids, né? Sim. Primeiro, o que tu faz, Raquel? O que tu é nessa vida? Eu sou líder do Ministério Infantil. É a coisa mais importante da minha vida, é isso. Ai, que bênção. Amo as crianças da escola, óbvio, amo o meu trabalho, amo o que eu faço lá. Mas, primeiro lugar na minha vida é o que eu faço aqui. Então, Com certeza. isso eu digo na escola, né? Até depois, se minhas colegas assistirem, elas sabem, né? É Que 100% bênção. aqui. Ai, que bênção. Também temos na mesa hoje, como nossa convidada, uma convidada super especial, que muito de bom grado aceitou estar aqui conosco. Estou muito feliz. Fernanda Reis, seja bem-vinda, Fê, na nossa mesa. Fernanda Reis, ela é pedagoga e também, né, Fernanda é cristã e também, né, participa na escola infantil, né, Fê? Na igreja dela, a Fernanda, ela faz parte do Ministério Encontros de Fé. Isso. Pode te apresentar, fica à vontade. Obrigada. Sinta-se acolhida e muito bem recebida por nós, né, Raquel? Obrigada, Isso aí, com certeza. gente. Boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui. Grata pelo convite, né, Keila? Uma primeira experiência, assim. Então, a gente vai sentindo, né? Eu me chamo Fernanda, então. Fernanda Reis Froze. Primeiramente, sou cristã, né? Eu congrego na igreja evangélica desde os meus 9 anos de idade. Atualmente estou com 28, né? E Deus conduziu a minha vida desde sempre, assim, né? Eu já cresci num meio católico, então meus pais já eram cristãos, né? Acreditavam em Deus. Mas a partir dos meus 9 anos, então, nós nos convertemos ali para a igreja evangélica, né? Por meio, então, da igreja, né? Congregando. Inicialmente, eu confesso que não gostava de frequentar a escolinha, né? Porque era tudo, assim, muito novidade, né? Mas fui frequentando ali os retiros de jovens, fazendo amizades, né? Com 14 anos, eu fui no meu primeiro retiro, né? Então, Legal. conheci mais pessoas, assim, né? Os adolescentes da mesma idade ali. Com 16 anos, então, eu me batizei nas águas, né? Aceitei a Cristo, a Jesus. Com 18 anos que eu realmente foquei, assim, né? Eu tive o meu momento ali de conhecer, fazer amizades, assim, do mundo, frequentar outros espaços, né? Mas com 18 anos, Deus tocou muito meu coração num retiro que eu fui na FENAC na época. Então, ali ele já disse para mim, assim, que eu precisava seguir a ele, né? E tomar uma decisão. Então, eu me foquei na igreja mesmo. A partir disso, com 18 anos ali, eu estava terminando a escola, né? O ensino médio. E eu, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então, desde pequena, eu já tinha esse sentimento no coração, assim, de ser prof. Já queimava. De trabalhar com crianças, né? Mas a gente sempre fica na dúvida ali, né? No período da adolescência, e agora, né? A princípio, eu pensava em fazer arquitetura, algum outro curso. Mas, enfim, eu orei e Deus guiou os meus caminhos. Eu comecei a trabalhar numa escola privada, né? Então, a partir dali, eu fui gostando de trabalhar com crianças. Eu era monitora. E os colegas de trabalho, né, já me convidaram para... convidaram não, me incentivaram a estudar pedagogia, porque achavam que eu tinha um perfil. Então, eu me inscrevi ali no vestibular, passei, fiz pedagogia. E aí, Deus falou comigo, olha, é o momento, né, de tu te envolver mais com o Ministério Infantil na igreja, né? Eu tinha esse sentimento, mas eu pensava, mas eu não trabalho com crianças, né? Eu não tenho experiência, como é que eu vou fazer isso? Então, eu já estava trabalhando na escola, comecei a pedagogia, não, agora é o momento. Então, desde 2013, eu sou prof, né, da IBI, Escola Bíblica Infantil, na igreja onde eu congrego. E é isso, desde então eu estou aqui, sou formada em pedagogia. E assim que Deus faz, né, Fernanda? Vai alinhando coisas na nossa vida para nos levar no propósito que Ele quer. O plano dele é perfeito, né? Exatamente. Quando a gente entrega a nossa vida. Isso, tu olha agora, nossa, olha aqui onde é que eu tô. Por isso que eu fiz o curso tal,
Por isso que eu trabalhei em tal lugar. Sim, Por ele isso que eu conduz tive a todas as amizade tal. coisas. Incrível. É incrível. Incrível, né? A forma como Deus faz. Deus é maravilhoso É. e eu sou muito grata a Ele por tudo isso, assim, né? Então, eu creio que Ele tem cumprido o seu propósito na minha vida, porque Amém. Ele tem um propósito para a vida de cada um, Com né? certeza. Então... E é lindo viver isso, né? Com certeza. E eu considero, assim, eu vou contar um pouquinho também da minha trajetória. Eu fiz o magistério, né? Mas eu me criei em um lar cristão, né? Então, sou membro da EBDI, da Escola Bíblica Infantil, Sim, desde sim. que me conheço por gente, né? E com 10 anos eu já fazia parte do meio das professoras ali, enfim, regia o coralzinho infantil que sempre teve, né, na Sim, igreja que eu sim. frequentava. Então, sempre cresci nesse meio. E o sonho de ser da área da educação surgiu daí. Né? A semente foi plantada aí. Incrível, né? Sim. Muito incrível. Já era um propósito. Mas eu nunca via isso na minha vida como um propósito, o propósito profissional, Sim. né? Juntamente com um propósito espiritual. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu decidi fazer o magistério. Daí eu fiz lá no 1º de maio o magistério. Eu também fiz um pouco lá. Ah, é maravilhoso lá, né? Eu não fiz o magistério, Fiz um porque, pouco como lá. eu disse, eu estava em cima do muro ainda, Sim, né? Não tinha entendo. tomado aquela decisão, Aham. mas eu parabenizo, assim, acho muito lindo quem fez esse trabalho, né? E depois se aperfeiçoando na pedagogia, Sim, então... legal. E eu comecei a fazer a pedagogia, mas daí quando eu comecei a fazer a pedagogia, o meu sonho, né, começou a se concretizar, assim, que eu me deparei com um desafio na escola, né? O diretor da escola me convidou para trabalhar com a inclusão. Foi um convite, Grande assim... desafio, né? Nossa, um grande desafio. Eu É. não tinha conhecimento algum e eu super topei, né? E aí, acho que 1 ano e meio depois surgiu o curso de educação especial. E aí Né? tu- A graduação, eu tô no 8º semestre. Demais, né? Demais. E, assim, agora se confirmou muito aqui no seminário de mulheres que nós tivemos, né? Que teve um momento que tu teve que escrever Isso, sobre os teus isso. propósitos. E eu nunca tinha me deparado com o momento de colocar o meu propósito profissional com um propósito espiritual. Mas em muitos Foi momentos... alinhado ali. Em muitos momentos eu coloquei a mão na cabeça dos meus alunos. No secreto, né? Eu pedi para o Senhor, me dá o direcionamento. Né? Porque quando tu trabalha com uma área, quando tu trabalha... quando tu chega num momento que tu precisa de algo mais, né? Tu vai recorrer ao Senhor. A gente Exatamente. tem, Deus conduz né? as coisas. Deus né? conduz Às as vezes coisas. A gente está ali, E não é para sabe isso como assim, resolver, né? Isso, e é para isso que eu quero trazer assim um assunto com vocês, né? Que mesmo que a nossa área profissional ela seja, né, voltada para a educação, mas nós temos uma missão nas mãos muito Exatamente. grandiosa, Que é né? muito maior do Muito que maior. ensinar português, matemática, é muito maior. Isso. Onde a gente tocar abençoado vai ser, É. né? Amém. Então nós somos professoras diferenciadas para Amém. honra e glória do Senhor. Não é o nosso mérito, mas é para nós honrarmos o nome do dele. Senhor, né? Até com um Exatamente. propósito, né? Então É. eu coloquei isso na minha vida. Não, Senhor, eu quero sim. Eu abracei. Ali eu entendi que o meu propósito de vida, sim, é educação especial, né? E o meu propósito com o Senhor, né? O meu sonho, juntamente com o sonho do Isso. Senhor para minha vida, é educação E é especial. incrível, né, gurias, quando a gente tem... Porque é um momento com certeza aconteceu na vida de vocês, como aconteceu na minha, que dá esse start. Sim. Que tu diz, cara, é pra isso que eu existo. Aham. Sim, com certeza. É demais, né? É Sim, exatamente Porque nesse momento isso, ali da que aí tu te conversão, situa, né? tu te situa Sim, tu te quem encontra. tu é, a questão da tua identidade em Deus. E aí tu começa a linkar o que tu faz lá fora com o que tu faz aqui dentro. Gente, Sim. isso é um é propósito. surreal. Sim, que é o comigo propósito. aconteceu isso há 2 anos atrás, né? Em 2020, quando eu comecei aqui, né? Que aí eu voltei para a questão do Ministério Infantil, que eu não estava mais, né? Eu estava afastada, enfim, né? E daí quando eu retornei para cá, eu disse, meu Deus, é para isso que eu existo. Sim. É muito forte. Foi para isso que eu fui criada, né? Isso, Foi para isso que isso. desde o ventre da minha mãe, né, Exatamente. eu fui E sonhada Deus e projetada. dá o dom para cada um, então ele vai nos conduzindo, né? E daí naquilo ainda que quando eu ele cheguei tem aqui, né, preparado Guriz, pra eu nós. encontrei a minha aluna, a Jennifer, maravilhosa, que ela ainda falou na entrevista da TV que a gente fez Ai, domingo. que lindo. A Jennifer, ela tem 24, 25 anos e ela foi minha aluna quando eu era professora na Alexandrina. Nossa, a Na Jennifer, que é escolinha. mãe da Melissa. E que agora a Melissa é nossa aluna ali do tem mais, Kids. como é que é o nome da outra A menina? Helena. Esqueci. A Helena, isso. Isso.
Aí eu disse, meu Deus, olha que loucura, né? Nossa. Quando eu comecei aqui no caminho, a primeira pessoa que eu dei de cara foi a Jennifer. Eu disse, não acredito, E agora né? as filhas dela estão estão no ministério. Aham. Isso é E muito assim bacana. que Deus vai Incrível, mostrando né? pra nós, né? Onde Isso. Ele quer nos Exato. colocar. Onde ele quer te plantar, onde que tu vai florescer. Porque às vezes a Exatamente. gente tá num lugar que não é pra gente estar ali, né? E aí Deus vem Isso do não jeito só dele. na igreja, Pra assim, tudo, vamos né? na Isso. vida toda, como Isso. um todo, assim, Isso, né? exato. No nosso profissional. Em né? todas as áreas, Em todas né? as áreas da vida. E às vezes a gente pensa no grande, assim, ai, né, o Senhor vai te usar pra curar, o Senhor vai te usar pra libertar, não, e tu é nas pensa assim, pequenas coisas, o Senhor vai né? te usar assim, eu vou ser uma cantora, eu vou ser uma pregadora. Não. Ai, O Senhor vai te usar de um jeito posso abrir bem direcionado, parênteses? né? Posso abrir um parênteses? Claro, irmã fica à Keila? vontade, irmã Sim, ó, Raquel. o worship tá perdendo comigo, né? Porque eu canto muito, o worship perde comigo, ó. Pastor, se liga, tá? Pastor se liga Felipe, aí, Pastor Felipe, atenção, o ó. worship tá perdendo a Raquel. Né, Só mas- que não. Não, nós Só não que estamos não. diminuindo, né? Mas Não, o Senhor, não, ele não, usa com também, certeza. né? Porque Sim. é uma terra fértil. Exato. Né? É uma terra totalmente fértil. E é para esse lado, assim, que eu quero direcionar a nossa conversa agora. Né? É o Kids, é o EBDI, ministério. né? Por que existe? Qual a importância? Por que desde pequenininhos a gente já pensa, né, na separação? Por que essa educação cristã ela é tão fundamental na infância? Né? Por que a gente já separa por idades? Né? Existe um objetivo em tudo isso, Sim, né? com certeza. Sim, sim. Assim, ó, principalmente como tudo está sendo conduzido fora, né? Fora da igreja, a forma como tudo está sendo conduzido dentro da escola, dentro das escolas. E eu vejo isso muito forte. Questão de ideologias, questão de tu valorizar, de tu trazer para dentro outras práticas religiosas. Muito forte isso. Eu acho que cada vez mais nós temos que ter essa convicção do que nós estamos fazendo. O que a gente é para essas crianças que estão ali. Que semente a gente está plantando no coração delas. Que não é só chegar ali para brincar, enfim, né? Deus tem nos conduzido aqui no caminho a fazer um trabalho voltado para essa busca, para a questão do espiritual deles, para que eles verdadeiramente entendam o que é ter a presença do Espírito Santo. Sim. Que eles vejam o Espírito Santo como um ser real. O Espírito Santo é uma pessoa, ele habita em mim. Sim. E se eu fizer certas coisas lá fora, eu vou envergonhar o Espírito Santo. Sim. Que eu acho que hoje, como a gente conduz, é diferente de como era conduzida quando eu Com era certeza. criança. Quando eu era criança, tu é crente, tu tá de saia, tu é dos aleluia, tu é dos loucos. Era um rótulo, né, maior. Ser cristão era um rótulo. Isso. Sim. Né? E eu acho que hoje a gente tem levado dessa forma, eu acredito que tem sido geral, pelo que eu acompanho em redes sociais, né, que a gente vê o trabalho de outros ministérios, de tu ter essa busca, sabe, da criança verdadeiramente saber quem ela é em Deus. De ela não ter vergonha se ela precisar orar lá na frente dos coleguinhas dela, se ela precisar se posicionar, sim, dela dizer, eu sou de Jesus. Sabe, dela ter essa base, essa base saber forte. quem é Jesus, né? Isto. Saber quem é ele, o que ele faz. Exatamente. E Não ser uma coisa superficial. Isso. E nós, pais também, né? Eu me coloco como pais porque a Maria, eu tenho uma filha de 6 anos, né? E ela faz parte do Ministério Kids aqui do Caminho Church. E é muito importante nós, pais, termos a consciência de Isso. que o Ministério Kids, o Ministério Infantil, ele não é um cuida-se, né? Não, Que às não vezes é a gente apenas pensa assim, cuidar das ai, crianças, graças a né? Deus. Gente, eu sou humana. Várias vezes eu pensei assim, ai, graças a Deus tá na hora da escolinha. Quando começa a se encaminhar pro momento da escolinha, né? Que às vezes a Marilena tá mega agitada no culto, né? Sim. Tem dias que ela tá super envolvida, mas tem dias que ela está agitada. Normal da criança, né? Normal, ela é uma criança de 6 anos, né? Mas ela está absorvendo. Ela Com está absorvendo do certeza. jeito A dela. criança vai Isso. conhecendo Sim. tudo que está ao seu redor, Isso, né? Isso, por várias vezes ela já trouxe narrativas, assim, teve até um dia, assim, que foi muito engraçado, que eu tava conversando, exortando ela, falando, filha, tu não pode ser chata, minha filha, sabe? Nossa, tu não pode agir dessa forma. E daí ela disse assim, mãe, o pastor Felipe falou
que os adultos são chatos, que as crianças não são. E Sim, ele falou pastor isso super defensor das Sim, crianças. o pastor Felipe, ele deveria fazer pedagogia. Ele é né? maravilhoso. Ele é maravilhoso com as crianças. Ele compreende, ele é super empático Com as crianças, Tá com os adultos, com todos. Mais um parênteses, eu sou fã número 1 do pastor Felipe. Tu, as crianças, sou muito todos fã. somos, né, fãs, demais. mas é muito importante, né, quando o pastor também abraça, quando o pastor tem essa compreensão. Essa visão, né? Essa visão, porque o pastor, ele influencia a igreja, né? Exato, ele super com influencia. certeza. Então, quando ele compreende, o que foi nosso culto de ceia? Tava cheio de crianças, Fernanda, cheio. E elas não paravam. Ele Elas coloca estavam as crianças lá conversando. no altar. As crianças Isso. sobem com ele. Isso eu nunca vi em lugar nenhum E um nessa calorão, e as crianças mega agitadas. vida. Tinha mais E eles- de 30, eu acho, né? Olha, eu nem contei, eu não acho que tinha conseguia mais de nem olhar. 30. Eu só ouvia vozes e eu só pensava, Jesus, que não seja a minha gritando, que ela não faça uma mamãe daqui a pouco, sabe? Espontâneo. Ela está demonstrando o amor Sim, dela por ti, Sim, né? com certeza. Então, Mas tu tinha comentado, né, Raquel, que no início de cada culto eles fazem uma apresentação, é Fazem, isso? fazem. Eles sobem nos cultos de domingo, né? Aí eles sempre cantam uma música e o pastor ora por eles. O que eu acho que foi, assim, sensacional, né? sim. Deu uma outra visão para o ministério, que é aquela coisa, nós fazemos oração lá com eles, fazemos. Até nós temos buscado assim, um tempo maior de oração com os maiores, por um direcionamento que a gente teve, né? E assim, ó, quando o pastor decidiu, né, direcionado por Deus, de levar as crianças para apresentar, para cantar e orar por eles, eu acho que foi um divisor de águas, Com né? certeza. Porque Com é aquela certeza. coisa de tu tá, as crianças estão com cobertura espiritual. Com certeza. Todo domingo eles recebem essa oração, né? E eu acredito que isso influenciou a família também, né? Porque Exato. eu tenho certeza que muitos pais, assim como eu, compreenderam muito mais o seu papel de quando o pastor diz, erga a tua mão para cá. Né? Para Exatamente. abençoar as crianças. Exatamente. Tu tem a noção da cobertura, da importância da tua Exatamente. Sim, cobertura Deus espiritual. também usa as crianças, né? Muito, E muito. muito. Com certeza. E como usa? E como é Demais. importante essa questão do louvor também, né? De desde cedo eles aprenderem a cantar músicas, né? Porque Sim. elas também nos ensinam sobre Jesus, né? Sim, E é um meio de adoração a Ele. Isso. Né? Então é uma forma também de nós estarmos mais perto, né? De Exato. Jesus, assim, Isso. de Deus, desse contato. E em contraponto, o mundo que eu falo, né? As Sim, músicas sim. seculares. Eu ainda Sim, venho de uma, sim. de uma cultura que se falava que músicas Mas eu seculares eram músicas do recentemente mundo, tinha né? falado também do mundo, Do mundo, né? músicas Porque do mundo. Gente, é É, assim, como, normal. é assim que nós falamos Isso. quando estamos num ambiente, assim, da igreja, Daí, né? no nosso ambiente de, né, o Porque, nosso ambiente enfim, raiz, né? Isso, o mundo é o todo. O todo é. afora, assim. Isso, Isso. todo fora. Ele vem de contraponto muito forte, né? A gente vai conversar também, claro, sobre o impacto das mídias nisso, mas é muito importante a gente incentivar as crianças, né? A gente estava conversando no carro, eu e a Fernanda, e ela estava contando, assim, no carro e aqui, ela estava falando sobre a forma pedagógica com que ela direciona a oração. E eu achei fantástica, assim, que ela estava contando que... Pode contar, Fê, para nós. Obrigada. Que lá- Então, gente, nós temos o costume, assim, né? Eu tenho, toda vez que eu vou dar aula para as crianças, né? A gente já inicia com uma apresentação, né? Eu falo o meu nome, cada criança fala o seu nome, porque muitas vezes a gente não tem um público frequente, assim, das mesmas crianças sempre. Sim, é Tem as que rotativo. sempre vêm, mas são rotativas. Tem umas que é a primeira vez e nem sabe por que estão ali, né? Então, a EBI, ela não é um trabalho... ela é... O foco principal é o espiritual, mas é um trabalho pedagógico também, né? Nós Sim. estamos ali para Sim. ensinar sobre a Bíblia, que é o nosso livro da vida, né? Sobre Jesus, as histórias bíblicas, quem é Deus. Então, a gente inicia com essa apresentação, e eu estava comentando com a Keila que eu normalmente dou aula para os menores, assim, né? E a gente sempre pergunta assim, quantos anos vocês têm, né? E aí, tenho 4, eu tenho 6. Então, às vezes, eles se identificam também com a mesma faixa etária, Sim, né? sim. E isso, quando é uma criança que está chegando, ela também já se conforta, porque, o amigo tem a mesma idade que eu, né? Isso. E aí, eu sempre pergunto para eles, assim, né? Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando a gente vem para a escolinha?
Então, aí, os que vêm mais vezes, né, frequentam, É oração. eles já comentam, oração. Mas o que será que é a oração, né? Porque aquele amigo que está chegando, talvez nunca conhece, orou, né? não conhece, ou a família está começando, né, a congregar. E aí elas mesmo nos ajudam a explicar, né? A oração é falar com Deus, né? É um momento, assim, para a gente conhecer a Deus, ter mais contato e intimidade com Ele. E aí a gente vai aperfeiçoando essa fala, né? Então, normalmente eu conduzo a oração e eles vão repetindo, mas nós também sempre abrimos para as crianças orarem, né? Fazer um pedido de oração, já ensinar eles desde pequenos, né? E às vezes eles vêm assim, prof, eu queria pedir oração, ou eu queria orar pela minha mamãe, ou pela minha vovó que está doente, né? Então eles também trazem. Que é como a gente estava falando antes, que eles absorvem o que tem ao nosso redor, né? Sim. Uma vez, numa desses encontros, uma menininha disse assim, prof, eu gostaria de pedir oração pelo meu titio que fuma. Nossa. E então ele devia estar, sei lá, numa situação assim bem difícil, complicada da família, e ela enxergou aquilo ali como algo que não fazia bem para ele, né? Então, eu vou pedir oração pelo meu tio, né? Porque Deus é Deus. Sim, então a fé das crianças, ela é inspiradora, né? Então é muito lindo assim. Que bênção. Essas vivências assim, esse mundo infantil. Três educadoras falando, né, sobre a educação. Somos suspeitas, mas esses contos deles, esse mundo infantil é encantador demais, né? E a partir do momento que tu vai estimulando eles na oração, eles vão criando suas próprias orações, né? Eles vão criando espontâneo, né? Até isso tem sido bem forte aqui, né, Keila? Que foi... Que até a gente conversou antes, né? Sim, já conversamos. Nós participamos, eu e alguma das professoras da Escola de Sobrenatural, né, com o pastor Alexandre, ele de Canoas, do Reino Kids. Ai, que legal. Ele faz um trabalho, assim, olha, que é realmente surreal. E aí eu quero, né, juntamente com o pastor já está entrando em contato com ele, estimular, incentivar os pais a estarem presentes, porque para nós, enquanto professoras do Ministério Infantil, foi um divisor de águas. Sim. O que a gente viu lá, criança de 6, 7 anos sendo batizada com o Espírito Santo. Aí o que a gente começou a fazer, depois que a gente participou dessa escola do sobrenatural? Nós começamos a tirar um tempo no início de louvor e de adoração com os maiores. Que legal. Sabe? Não ser só aquela oração rapidinha ali, né, que nem a gente diz. Aprofundar mesmo. Isso. Assim, né? E aí tem crianças ali, tem crianças ali que a gente diz, eles vão ser batizados com o Espírito Santo e é muito rápido. Sim. Tem um Adrian que cada vez que a gente coloca o louvor, ele se abraça em mim ou em uma das professoras e aí ele desata a chorar. Quando eu escuto já está sensível. Já está sensível à presença. Vontade de chorar, prof. Eu só sinto, Sim. Gente, olha, até arrepio, né? Eu vivencio bastante, assim. É muito forte, é muito forte, sabe? A gente faz toda essa parte, né, que a Fê colocou da questão do pedagógico, sim, é importante. Eles precisam dessa coisa do lúdico, da coisa da brincadeira. Eu acho que a gente tem que ser sensível para desenvolver todas essas áreas, todas essas habilidades. Mas o que a gente começou a introjetar que nós não fazíamos, essa questão da oração. Da oração ser mais forte, sabe? E tem dado resultado. E aí é uma coisa que nós já estamos colocando em oração, é a questão de janeiro, para que os pais estejam juntos, porque muito mais, pelo menos essa é a minha visão, né, do que o que a gente faz ali na sala do Kids, na sala da educação infantil da igreja, do Ministério Infantil, que é 30, 40 minutos, é o que é feito em casa. Sim. Em casa, às vezes, os pais não tiram 5 minutos para ler a Bíblia com as crianças. E quantas horas as crianças ficam em TV, em celular, em TikTok? Quantas informações distorcidas são passadas na escola? Quantas horas as crianças passam na escola? Sabe? Então, é uma coisa que eu acho que vai ser muito importante para os pais se posicionarem. Sim. Que é um investimento, né? Exato, o Ministério Infantil é muito além do que acontece ali. Sim. Nós, é o que eu acredito, né, gurias? A gente, né, que trabalha na igreja com as crianças, a gente é um complemento para os pais. Com certeza. O que acontece ali não pode ser
a base deles Sim. espiritual, não pode. Não tem que vir de casa. Exato, Sim. exato. Essa base em casa, esse ensino tem que ser É uma forte. pirâmide, né? Exatamente. Uma Essa pirâmide. Exatamente, intimidade Keila. com Deus, essa frequência de fazer orações, Isso. né? Sim. E ensinar a criança que a gente não só pede a Deus, mas como a gente também agradece. Isso, Agradece exato. a Deus por tudo, pelo que a gente tem. E nós né? somos um complemento, né, Fê? Isso. A gente faz um complemento para as famílias. A gente está ali mais também para ensinar eles as histórias bíblicas, né? Isso. Do porquê que as Isso. coisas Como que acontecem. exatamente. Então, E eles trazem essas narrativas pra casa, né? Eu vejo pela minha filha, ela vai, quando a gente sai do culto, ela vai me contando até em casa tudo que aconteceu, tudo que ela aprendeu. Demais. Né? E é uma semente que foi plantada. Exatamente Né? Conforme o isso. entendimento dela, né? É uma semente plantada de uma forma pedagógica, super pedagógica, Sim. mas Isso. ela absorveu, né? E aquilo fica no coraçãozinho dela. Exatamente. Né? Deus Ela- vai conversando aos pouquinhos, assim, Isso. né? Eu comecei a congregar na igreja evangélica com 9 anos. Uhum. Eu frequentava a igreja, participava dos cultos, mas não tinha aquela compreensão, assim, do que era, né? O que estava acontecendo. Mas eu sempre tive fé em Deus, né? Em Aham. Jesus. Isso Minha mãe já e meu era- pai sempre falaram muito, assim, né? Mas no meu primeiro retiro que eu fui com 14 anos, ali sim eu tive um primeiro contato com Deus, né? Foi E foi bem impactante como pra tu tinha ti. comentado antes, assim, da criança que não conseguia parar de chorar, era exatamente isso. É incrível, No momento né? do louvor, né, o momento do louvor é bem para cultuar a Deus, né? Um Isso, momento de oração, isso. pra gente ter aquele contato com ele. Quebrantamento, né? Né? Aham. E de repente, assim, durante o louvor, as mãos começam a estremecer, assim, né? E ficam tremendo. É demais e isso, a né? gente É não demais. consegue falar. E o choro simplesmente cai, né? Ele vem naturalmente. É algo que tu não consegue parar. Isso. Sim. E é algo tão sobrenatural, assim, que é difícil de explicar em palavras, Sim, né? O que a gente é. sente. E quando eu tive esse primeiro encontro, assim, meu Deus, eu quero isso pro resto da minha Sim, vida, assim. é né? demais, E né? Arrepiei, olha. É demais. a presença de Deus, ela É demais. Ai, E é surreal, sobre isso assim. que a gente tem orado, É, né? tem sobre investido isso. também, né, Raquel? Isso, Orado e isso, investido. E é Deus mostrando ali, né? É. Eu estou aqui. Isso. Né? Eu Aquela coisa sou de o teu tu- de- Criador, o teu exato. Salvador, E eu te Senhor amo, direciona eu te quero. cada coisa, cada Isso. passo que a gente for fazer, cada decisão, Sim. que não seja sobre nós, que seja tudo sobre ti. Amém. E ele tem conduzido assim. Com certeza. E as crianças conversam entre si, né? Elas dialogam. sim. Aí eu fico pensando assim, imagina uma criança que sentiu, né? Eu vejo a Maria Helena teve um dia que o Israel começou a conduzir pra tu adorar, Foi né? forte. Foi muito forte aquele dia. E ela me abraçou e ela começou a chorar porque ela começou a dizer palavras pro Senhor, né? Uhum. E ela começou a chorar e ela O não Espírito entendia. Eu disse, Santo continua, vem, né? querida, continua. Né? Eu fui Que é o batizada Senhor com te 8 tocando. anos. Então para mim aquilo foi muito marcante. Não vou dizer para você assim, eu gostaria muito que ela fosse batizada porque ela vai ter as experiências Isso, vai dela, ser no tempo né? dela. No tempo dela. Cada Respeito criança, muito cada isso. pessoa tem o seu tempo, Isso. né? E vai ser um momento assim que o Espírito Santo vai tocar e vai dizer é agora. É agora. Né? E a criança... Sim. E então, assim, foi muito forte aquilo. E também eu fazer um link, assim, eu assisti algo esses dias que eu deveria ter salvo para compartilhar com vocês, assim, até com os pais, né? Que eu acho que essa rede de compartilhamento que a gente tem aqui no caminho, o grupo dos pais. E às vezes a gente não interage tanto, eu acho que a gente deveria interagir mais entre pais. Exato. Né? Até pra gente ter essa cultura, criar uma cultura dos pais interagirem com o Ministério Kids, Exato. né? Para quebrar um pouco assim isso do Isso, até de compartilhar, né? Coisas que de Isso, repente tu faz que lá com a Maria em edificam. casa. Aham. Exato. Olha só, deu certo, de Lá repente. na nossa igreja ali, onde eu estou congregando, a gente tem feito isso, assim. Né? A gente tem um grupo no WhatsApp com as famílias, né? Com os pais, com as mães. E tudo que a gente tem feito na escolinha é passado para eles, assim, Sim. né? Para eles também saberem o que a gente está trabalhando com eles. Isso E até para a eles gente darem faz essa aqui. continuidade em casa, porque às vezes as famílias também têm dúvidas, né? Mas o que eu vou fazer? Como que eu vou abordar? Né? Então a gente vai fazendo esse Sim. acompanhamento também. E nós iniciamos, não faz muito tempo, né? Esse trabalho, assim, Aham. junto com a nossa coordenadora. E aí, os pais, eles estão por dentro do que a gente vem trabalhando Sim. com as crianças, né? E Isso eu é muito acredito bom. que em casa eles têm reforçado Sim. isso também e auxilia nessa compreensão deles. Recentemente, nós fizemos a festa das crianças
Então, foi feita ali uma dinâmica, uma contação de histórias. E aqueles que frequentam mais, a gente percebeu a evolução deles, assim, a A gente percebe participação mais, deles, né? O conhecimento que eles vão construindo com tudo Até isso. essa troca a gente faz aqui, né? Das professoras para os pais, dos pais saberem o projeto que a gente está desenvolvendo. Sim, né? Esse contato a gente tem, né? Sim, mas eu Acontece falo mais na isso questão dos entre pais os pais. participarem mais, né? Isso, Vem isso, mais, os pais vamos nos aproximar mais. Não, a Isso dica aí. de projeto, Isso. um projeto pedagógico, assim, que lá na escola onde a gente trabalha, né, ali na educação infantil, nós temos o projeto literário, né, onde as famílias vão contar histórias junto com o seu filho para a turma, Isso é uma muito vez legal. por Isso é semana, muito Eu já né? legal. participei. Então, já participou, né, mamãe? Sim, já Então, fui mamãe. na igreja também poderia ter um projeto Sim. assim, né? De convidar as famílias para vir contar uma história, né? Sobre um determinado assunto. Ou a gente geralmente fala muito sobre os homens da fé ali, né? Abraão, Davi. Nosso projeto. Ué, eu ia dizer o tema Não desse é. Projeto desse ano, Eu os ia Heróis dizer da como Fé. mãe, assim, pra mostrar que eu sou uma mãe participativa. É, o projeto Prestei de- atenção. Projeto desse ano. Fazer uma Sim. contação de histórias também Sim. com as crianças da legal. igreja, por que não, né? Aham. E é uma forma dos pais ouvirem as crianças. Eu me posiciono como mãe, assim, né? Às vezes o dia da gente é tão corrido que a gente não para ouvir as crianças. E eu tenho aprendido muito a escutar a Maria, a respeitar a Maria. Isso é crucial. É crucial, a validar o que ela sente, sempre com equilíbrio, né? É claro, mas validar o que ela sente, Exato. porque eu sempre penso assim, tá, ela é criança, porque a gente vem de uma geração onde tudo se dizia, mas é criança, eu tenho um sonho de ter uma boneca assim, assim, assado, mas é coisa de criança, daí o que tu tá plantando naquele ser humano? A vida toda, sonhe que todos não os sonhos precisa. dela, né, foram frustrados precisa porque correr ela era atrás, criança, né? né? Então, um exemplo Uma assim, visão distorcida, isso, né? a Marilena tinha um sonho de ter um bebê reborn menino, né, que se chamou Noah agora, ele é o meu neto. E ela cuida desse bebê reborn, menino, de um jeito assim, gente, realmente ele é o meu neto. E o dia que ela perdeu o sapato do Noah, que na igreja, obrigada, Caimon, por ter cuidado do sapato do Noah, que ficou no dia do salto 15, né? E ela achou no culto de sábado, gente, ela ganhou o sábado. Ela saltitava porque ela ganhou. É que a intensidade né? da criança não é como a nossa, né? Sim. E é isso sim. que a gente precisa ter, essa sensibilidade. Exatamente. Por isso que eu sempre comento, né, quando a gente faz as reuniões, gurias, a gente tem que ter um olhar por cada um, pela singularidade de cada um. Isso. Eles são só crianças. Não, tem a Mariazinha, tem o Joãozinho, E a tem o criança- Bernardo. Cada um é de um jeito. Cada um responde de uma forma. A questão das emoções, então. Sim, os gente, é um sentimentos, as turbilhão emoções. pra criança, né? Cada criança tem a sua bagagem também, Exato, né? exato. Ela tem as suas experiências de Sim. vida, Exato. né? O seu contexto familiar. E aí, como é Né? importante, né, a gente ter, que nem tu Sim. comentou ali que vocês fazem, a gente também faz aqui, de quem chega novo, né, de tu acolher, de tu abraçar. O acolhimento, né? E isso é, Já tá isso é praticando lindo. empatia, Exato. né? Já tá ensinando Como aquele que é ser teu humano. nome? A primeira vez que tu veio, isso é muito legal. Já está ensinando a criança Isso. a participar do Ministério de Acolhimento desde criança, Exato, né? exato. Desde de pequeno. Aham, Dá um então. abraço no amigo, Isso, né? muito isso é forte muito bom, isso. isso é forte. É. E eles já vão construindo vínculos desde criança, né? Porque como é importante ter amizades também dentro da O igreja. afeto, né? Né? Exato. Porque as amizades fazem toda a diferença. Com assim, certeza. né? Eu tinha amigos, tenho até hoje, né? Uns amigos ali da adolescência. Mas quando tu quer te focar mais no caminho do Senhor, no caminho tem que de acabar- Cristo, é muito difícil. Sim. Né? Então a gente não quer cortar os laços, mas certas coisas não São me convém renúncias mais fazer, necessárias. né? Sim. São renúncias necessárias. E a gente precisa de amizades na igreja. Não é trocar as amizades que tu tinhas. Não. Tu vai conhecer amigos novos, mas que Isso. têm o mesmo propósito que tu Sim. para Para nos seguir. fortalecer, né? Fortalecer Isso, vínculos a que vão gente te se agregar à vida fortalece, espiritual, né? exatamente. Estão na mesma fé. Exato. Isso é muito importante, porque eu vejo assim, o que acontece se tu for olhar para o lado da tecnologia hoje, o que a gente vive um mundo de TikTok, né? As meninas, então, eu tenho uma Terrível. filha menina, então,
A época que chegou o Desenrola, Jesus, Estimula a misericórdia. sensualidade terrível, né, gurias? Demais, assim. Então, aquilo ficou assim... Aí eu fico pensando, imagina uma criança que está sendo estimulada a sentir a presença de Deus, né? Ela vai poder contar algo, ela vai poder falar sobre a presença de Deus, né? Então, a gente tem que vir investir forte. Sacudir, né, eles nessa parte, para que seja maior do que isso tudo, né? Do que essas investidas de Satanás porque é na algo vida muito das forte. crianças, né? Sabe o que me chamou a atenção? Um dia que eu vim buscar a Maria e a prof, de forma muito sutil, uma prof muito abençoada, de forma muito sutil, ela disse, a Maria fez o desenrola bate na hora da escolinha aqui, no Kids, né? E eu, então tá. E eu fui até em casa pensando de que forma, né, eu ia abordar com ela e como mãe, o que eu ia fazer para aquilo não tomar tanto conta dos nossos dias. Desinstalei o aplicativo e conversei com ela, né, que aquilo não estava alimentando mais. E fui conversando com a minha filha o que alimenta o espírito dela, né? Que daí tu começa a entrar... Tá, minha filha já tem condições de entender, ela já tem 6 anos. O que vai alimentar a vida dela? Eu falei, por o que isso da traz? Base, né, Keila? Sim, a base é bem Senão, importante. por que eu vou deixar de assistir o TikTok? Isso. Quem é esse aí? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Isso. Se elas não tiverem isso presente... Talvez essa conversa que tu teve com ela não faria sentido, né? Sim, não faria sentido. Como é importante ter essas conversas com as crianças e explicar o porquê das coisas. Exato. Né? O diálogo é a base, né? Sim, porque tu apenas tirar dela o TikTok e isso poderia gerar uma revolta dentro dela, frustração, né? Uma frustração, como assim, né? Sim. Minha mãe tomou uma decisão Isso. sem... Mas e por quê? Né? Então, como é importante manter esse diálogo, explicar o porquê das coisas, né? Exato. E eu sempre converso, assim, sobre o coração que... Eu levo bem para um lado romântico, assim, né, mãe? Tá, e qual é o coração que tu quer ter? É um coração que é conduzido por atitudes que Jesus vai te conduzir? Exato. Ou por atitudes... Porque ela já sabe que Satanás existe. E que Satanás, ele atua, né? Então, ela já sabe, ela já tem esse discernimento. E eu pergunto para ela. Teve um dia que ela teve uma atitude bem negativa na escola. E eu acho que é essa questão, Keila, que é justamente isso que a gente tem que buscar para todas as crianças que fazem parte do nosso ministério. É justamente isso. Para tu poder abordar, tu poder argumentar com eles. Sim. Porque se tu não tivesse, se a Maria não tivesse essa base, que tu já trabalhou com ela em casa, dela saber quem é Jesus, que existe uma força do mal que atua sim, que é contrária ao que Deus quer, ao que o Senhor Jesus nos ensina, ela não reagiria como ela reagiria, entendeu? Ela não teria a questão da consciência. Exato. E assim, gente, é uma investida forte. Mas olha só, a mídia investe muito mais forte, muito mais pesado. Não, com Teve certeza. um momento que eu peguei ela assistindo um TikTok chorando, porque no TikTok tava tendo uma... Era uma criança que chorava com uma música que dizia você é inútil, você não sei o que, e ela se emocionou com aquilo. Gente, era um TikTok totalmente suicida, tu entende? Que estimulava pro suicídio. E eu fico pensando, poxa, quantas vezes, quantos pais, né? E eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui para influenciar. Né? Eu tô aqui para dizer, olha só, vamos sair dessa caixinha. Vamos sair dessa caixinha da praticidade, do imediatismo, né? Qual é a solução imediata? O celular. E era isso que eu ia falar anteriormente, que eu vi um vídeo que mostrava, assim, um pai que levava a criança na igreja e toda vez que chegava na igreja entregava um tablet ou entregava um celular. E aí, quando aquela criança foi crescendo e não quis mais ir à igreja, aí o culto passou a ser desinteressante, ele teve que fazer o reverso daquilo. Um retrocesso. O retrocesso. Mas, poxa, a vida inteira aquela criança foi aprendendo que, ao chegar na igreja, o culto era desinteressante, que ele precisava jogar durante o culto. Celular, tu entende? Não, o culto é uma coisa boa. Não é tocado, né? Porque tu te foca Fica a dica, tanto. paz. Sim. Celular para criança na hora do culto, não. Aliás, celular, o que tu puder reduzir. Importante incentivar é aquela e coisa, frequentar né? a escolinha. Eu quero ter descanso. Sim. Só que, gente, tu tá abrindo portas que tu não vai ficar ali o tempo todo. Exato. Né? Tu não fica o tempo todo em cima da criança gerenciando o que ela tá vendo. E aparece e hoje em dia tem muitas propagandas dentro de um desenho, né? De uma do YouTube, gente. Não é todo mundo que paga YouTube. Às vezes tu tá assistindo algo tu não tem o controle disso. Tu tá assistindo algo cristão e aparece. Aí tu vai fazer o quê? Né? A criança e aí já desperta algo que não é para ser despertado. Interesse. Exato. Então, né?
curiosidades. Cuidado, Qual o gente. investimento? Eu sempre me pergunto, qual é o investimento? Eu olho para minha filha e eu penso, eu tenho que investir, eu sou a figura responsável por ela, né? Qual é o investimento que eu tenho que fazer nela? Aí, diante disso, eu tomei uma decisão. Quando eu vi, ela começou a ter crises de ansiedade, por outras razões, né? E eu comecei a pensar, o que eu devo investir na minha filha? Nesse momento, ela precisa de uma visão espiritual, né? Ela precisa de um olhar espiritual. Exato. Ela precisa ter conversas difíceis. E na tenda, eu sempre pensava assim, como que eu vou chegar na minha filha e falar sobre heranças familiares? Mariana tem 6 anos, gente. Como é que eu vou dizer para ela que existem? Eu fui atrás do meu processo de libertação e fui desfazendo, né? Fui me entregando. Mas ela tem 6 anos, como isso? Aí eu pedi para o Isaías orar por ela. Eu disse, Isaías é um jovem nosso aqui da igreja. Eu disse, Isaías, ora por ela, ela está tendo crises de ansiedade. O Isaías colocou a mão na cabeça dela e começou a ministrar exatamente nas heranças familiares. Maria Helena, lá na tenda mesmo, caiu num sono profundo, dormiu aquela noite inteirinha. A tenda aconteceu agora, há poucos dias. Dormiu aquela noite inteirinha, ela acordou e disse... Incrível. E quando ela acordou, ela disse que ela estava leve, que ela estava alegre. Ai, né? Então, assim, Bênção são coisas que investe no teu filho. Investe na vida espiritual do teu filho. Porque se tu não investir, Satanás vai investir. Vai. Tu entende? Ele vai investir de uma forma bem mais pesada. Exatamente. É um território fértil, né, gente? Roubar, destruir. Exatamente. Exatamente. O território mais fértil é as crianças. São as crianças. E aí tu vai deixá-la vulnerável a tudo que esse mundo oferece de ruim. De ruim. É. Bah, olha. A gente tem aquela... existe aquela questão de romantizar as crianças. Né? É uma criança, né? Assim como não validam o que elas sentem, também romantizam, né? É uma criança, eu não posso falar isso pra ela porque ela é uma criança, né? Claro que tu vai ter um cuidado do que tu vai falar, tu vai utilizar um equilíbrio. A forma como tu vai conduzir, né? Mas nós podemos conversar sobre tudo com as crianças, né? Mas vai depender da forma como tu vai conduzir. Sim. Às vezes um assunto mais pesado, né? Trazendo de uma forma mais lúdica, mas que ela consiga compreender, é muito melhor, porque ela precisa entender, né, as coisas. A gente precisa ter clareza com as crianças, né? E muito importante, assim, nunca mentir. Né? Porque a criança, a partir ali de uns 4 anos para 5 anos, ela já começa a compreender o que é uma mentira. Né? Então, desde cedo, a gente tem que ensinar que mentira não é algo que Deus permite, né? Que Deus gosta. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira, né? Então, a gente já vai tendo esse diálogo com as crianças da importância de não mentir, porque a partir do momento que tu começa a mentir, a gente vai perdendo a confiança. Exato. Né? Até aquilo na volta eu compro, pessoas. Que a gente brinca tanto, né? Meu pai dizia na volta eu compro. Não, gente, isso não é legal. Né? Eu prefiro que... Não, porque isso vai alimentar uma ansiedade. Exatamente. Né? Com o tempo, cada vez que for no lugar... Tá, e aí, pai? Uma né? expectativa, né? Uma expectativa de algo que não vai acontecer. Não, ela vai ficar esperando. Então, Isso. às vezes, a gente tem que cuidar. Não dá pra ir muito ao pé da letra com a criança, né? Sim. Porque ela entende o que tu falar. Isso. Né? É preferível tu mediar o conflito, né? Tu acolher ela, olha só, eu entendo que tu tá frustrada nesse momento, que tu tá triste porque não vai acontecer agora, mas não tem como. Eu não tenho dinheiro agora, não é o momento, né? Não é o ambiente, mas... Respeitar a criança, né? O que ela tá sentindo, mas sempre falar. Sempre ter esse diálogo, né? Isso, ter o diálogo. Porque eu trago sempre essa narrativa, assim, de que o exemplo arrasa, né? E aí eu fico pensando assim, uma criança que cresce em um ambiente vendo pequenas mentirinhas sendo contadas, né? Às vezes, assim, é uma coisa assim até de brincadeirinha, né? O que tu tá mostrando pra ela? Mesmo de brincadeirinha, ela vai achar que é normal. Que pode. É normal, que pode, né? É normal e também vai mentir, né? Isso. E muitas vezes lá na frente, ela pode se envolver num grande problema. Exato. Né? Por essa questão da mentira. Né? Até por mesmo questões psicológicas. Sim. Né? Porque uma criança que só mente, como é que ela vai construir amigos, né? Daqui a um tempo... Exatamente. Como é que ela vai estabelecer vínculos de confiança, né? Vai se perdendo, porque se a gente não tem confiança, não consegue confiar no outro, né? Esse vínculo, ele vai se perdendo. E aí, a partir do momento... Tu te encontra sozinho. Isso. Né? Então, assim... É muito importante o diálogo. Eu acho fundamental o diálogo com as crianças, porque tu estabelece uma linha de confiança, né? Eu penso assim, muito por ser mãe de menina, mas isso vale para meninos também. Tem 2 pedagogas comigo para me dar, para validar o que eu estou dizendo, assim, porque daí eles vão ter liberdade de contar o que acontece, né? Eu sempre penso assim, numa situação, e eu não tô perto. Isso. E se acontecer alguma coisa? Gente, a gente vive em um mundo que tudo pode acontecer.
Sim. Né? Não vamos dizer, ai, não vai, né? Ai, Deus cuida. Não, Deus cuida sim, mas a gente vive em um mundo, né, onde as Estamos coisas correndo riscos, né? correndo riscos. Por isso a importância de estar sempre vigiando. Sempre Vigiar e vigiando. orar. Sempre. Sempre com um olhar atento a tudo que as crianças estão fazendo. Sim. E é que nem tu trouxe, né, Keila? Tu tem que puxar o teu filho, a tua filha, para ser teu amigo. Sim. Ele tem Pro que teu ter time, em né? ti, isso, ele tem que ter em ti o melhor amigo. Sim. Ele tem que saber que tu vai colocar limites, que tu vai colocar regras, mas que é porque tu ama ele. Sim. Né? Então, essa questão que tu traz do relacionamento que tu tem com a Maria Helena, isso é excelente. Eu acho... De buscar essa amizade, né? Eu parto muito do princípio, assim, de que eu vim de uma criação e isso não é uma crítica, assim, sabe? É a forma com que os meus pais foram repetindo padrões, né? Sim. E eu não quero repetir padrões porque hoje eu tenho um entendimento maior, eu venho de uma formação diferente. Então, eu fui quebrando essa questão dos pais serem soberanos. Não, a mãe não erra. Não. Em muitos momentos eu olhei pra ela e disse assim, a filha... mãe erra tentando acertar, Isso, né? eu disse, filha, olha só... Naquela hora, a mãe foi um pouquinho grossa contigo, tu me desculpa. Isso, né? de ter essa humildade. Isso, eu sou do humilde pedir com ela, pra ela desculpa, aprender né? a pedir desculpa também. Né? Exato. Porque ela tem a personalidade dela, então a Isso. primeira coisa é o orgulho vir à frente. Isso. Né? E como é que eu vou quebrar o orgulho da minha filha? Não, eu tenho que mostrar que eu sou humilde, porque o exemplo arrasa, né? Exatamente. Então, assim, Exemplo é tudo. é aquela coisa assim, não, eu não sou soberana, eu vou errar. Eu sou responsável. Chega um ponto assim, a gente vai conversando e eles são bons em argumentos, eles são ótimos. São. Eles ficam tentando contigo. Questionadores. Sim, questionadores. Aí chega um ponto que eu digo, olha só, eu entendo que tu não tá feliz, ou enfim, mas a adulta responsável, né, a pessoa que toma a decisão sou eu, né, e a decisão final vai ser essa. Isso. Porque neste momento eu tenho esse entendimento, a decisão é esse ponto. Né, mas não deixando de ouvir. Porque é muito Exato. importante ouvir para eles não crescerem naquilo, eu não posso falar. Exatamente, dar essa abertura para eles espaço, e né? até para a questão deles confiarem, né? Uhum. Né? Para o filho saber que pode confiar. Pode se expressar, né? Exatamente. Isso. E Aconteceu aprender a se Exato, expressar. Exato. Né? Porque acontece muito assim foi criado na forma da repressão, quando começa a se expressa de uma forma totalmente inadequada, né? Uhum. Eu até vinha no carro comentando um testemunho meu, assim, né, pra Keila. Que eu sempre, desde criança, tive muito diálogo com a minha mãe, né? Ela sempre isso é conversou demais, muito né? comigo. Então, assim, hoje eu digo que nós somos melhores amigas. A minha mãe é minha melhor amiga. Sim. Né? E até hoje eu conto tudo pra ela, assim, sabe? Legal. Então, eu sei que eu sempre vou ter esse apoio dela, né? Essa confiança. E, claro, naquele período ali da adolescência, a gente quer explorar o mundo, a gente quer conhecer coisas novas, coisas diferentes, né? Então, por exemplo, assim, pra ir pra uma festa, né? E tudo mais. E, claro, a minha mãe não curtia muito a ideia, né? Mas, ao mesmo tempo, não te reprimia, não não me te reprimia, julgava. não dizia não, né? Ela dizia vai pra conhecer, ok, mas a tua cabeça é o teu mestre, né? Então, assim, Deus te guia, mas tu sabe que em alguns ambientes ele não vai estar lá. Sim. Mas vai e experimenta. Então eu ia com os meus amigos e tudo mais, curtia, e a minha mãe ficava em casa orando, pedindo a Deus, né, para que eu não gostasse daquele lugar onde eu estava, né, que Deus tocasse o meu coração. E era engraçado, porque ela só foi me contar essa história muito tempo depois, assim, e quando eu estava, numa festa, assim, curtindo, tinha momentos em que eu parava para pensar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É o Espírito Santo. Né? Ele começa a falar Demais conosco, ter uma mãe assim, por né? trás, Pro de nosso joelho, coração. né? Isso, Eu e sei. aí... meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, assim, não é a o meu gente começa lugar. a se dar conta, eu não nasci pra isso, sabe? Faz parte do mundo, ok? Sim. A gente tem momentos ali pra conhecer e curte, mas Deus tem um propósito pra nossa vida, né? Exatamente. Então, até as pessoas, inclusive do trabalho, me questionavam, assim, depois que eu já estava mais firme na igreja, né? Ai, mas tu não aproveita, tu não curte, tu não vai pra festa, Isso aí já tu dá não outro podcast,
né? Então, Já- isso, Sim, a gente já tá gente, saindo do cristão se foco, diverte. né? Não, mas pode falar, não, mas só que a gente dá queria outra dizendo que dá temática. outra Mas pauta. Da outra exatamente. pauta. E não é isso, Sim, né? a gente é crente e se diverte feliz muito. servindo É. a Deus, Exato. né? Nós vamos criando vínculos desde criança, Rimos, né? brincamos Na demais. adolescência, exatamente. De forma mais É. saudável, Exato. né? Então, mas como é importante esse diálogo, né? Da Fundamental. família com a criança, assim. Então, ensina ela no caminho que deve andar, né? Isso. Pra nunca se desviar dele. E eu sou muito grata à minha mãe, né? Obrigada, mãe. E ao meu pai também, né? Então, é isso, assim. A Coisa- gente ter esse apoio é fundamental. Tu É, também que veio bom. de um lar cristão, Raquel. É, a mãe sempre foi, né? O pai era aqui, era lá. Mas a mãe, sim, a mãe é de oração. A mãe Ai, é que de bênção. joelho. A mãe até hoje, ela ora da meia-noite a 1 da manhã, toda noite. A Que mãe tem bênção. 73 anos. Toda noite. Que Eu bênção. disse, a veinha, ó, é de fé. E se eu ser- estou de pé hoje, é porque ela estava de joelho. Existia um joelho por trás. É, E ser crente não é careta, né? Não. A gente é muito feliz, a gente se diverte, como tu disseste. exatamente. assim, É então, top, né? uhum. Com certeza. Deus é acima de tudo, né? Ele vai conduzindo a nossa vida, guiando o nosso caminho. A gente passa por dificuldades, sim. É, e essa é a minha oração, né, por família, enfim, para que possam, amigos, né, que não são, Sim. para que possam entender e viver isso. Mas tendo fé A nele, alegria, né, que só Jesus dá. A alegria de verdade é só Ele que dá, não existe. Sim. Pode e- procurar no mundo, pode buscar onde for. Não, Não. tem. ele nos fortalece, né? Uhum, demais. Que bênção. Então, gurias, que legal isso tudo, hein? A gente Ai, vai é muito indo, bom. vai É, a gente conversando. vai indo, vai Vai conversando, se aprofundando, empolgando. É, como eu disse, 3 pessoas da área da educação conversando, tem muita conversa, Sim, né? Vamos sim. longe? Tem, Vários vamos assuntos. longe. Se deixar, a é. gente fica aqui a noite inteira. Isso. E vamos falar um pouquinho de tempo de qualidade. O que vocês têm para dizer sobre tempo de qualidade com crianças, com filhos? Quero ouvir um pouquinho de vocês. Acho que um pouco tu já trouxe, né, Keila? Essa questão de não deixar eles vulneráveis a tudo que tem, de não dar presente, mas o ser presente, né? Da mãe, do pai estar ali, de ouvir, de ter essa troca, de ter esse diálogo. Eu acho que o mais precioso hoje nesse mundo louco que a gente vive, de correria, né? De rotina, de não ter tempo para parar para respirar, é tu poder sentar com teu filho, é tu ir numa pracinha com ele, é tu ouvir ele, é tu olhar nos olhos dele. Gente, eu acho que isso não tem preço. Nem para criança, nem para a mãe, para o pai. Isso são memórias que ele vai guardar para a vida dele. E é Memórias isso que vai afetivas. fortalecer, quando surgir dificuldade, quando surgir aquela situação, agora como é que eu vou contar isso para minha mãe? Não, eu posso contar porque minha mãe é minha amiga. Né? Como a Fernanda trouxe, né? Exatamente. Minha mãe é minha amiga, eu posso confiar nela. Porque eu tive esses momentos. Então, esse tempo de qualidade é precioso. Precioso demais. Amém. Ai, gente, então, eu não sou mãe ainda, né? Tive meu tempo ali como prof. Como eu disse, né, eu trabalho na educação, com educação infantil, assim, desde 2014, então eu fui monitora por alguns anos, né? Vivenciei como prof de educação infantil mesmo, com turma, né? Prof titular por 4 anos. Então, atualmente, eu estou na coordenação, né, da escola ali onde nós trabalhamos, eu e a Keila. Legal, né? Um trabalho Muito legal. mais pedagógico, assim, com os profs, né? Mas eu sempre procuro estar junto com eles e visitando as salas, né? Para ter esse contato Sim. um pouco com as crianças. Mas o meu dom ali, que eu acredito que Deus me deu, né? É trabalhar no Ministério Infantil. Então, mesmo com tantas demandas da Demais. vida, né? Eu nunca desisti de estar com as crianças na EBI, Sim. né? Então, uma vez por mês, assim, nos sábados, eu dou aulinha ali com eles, né? Eu geralmente fico com as crianças de 4 a 6 anos. E é um tempo maravilhoso, assim, né? É um tempo que a gente, enfim, tá ali
para eles, né, estar com eles e falar sobre Deus, sobre Jesus e ver o quanto eles também têm essa sede, né, de conhecer a Cristo. Às vezes eles chegam ali, não tem nem noção, mas a gente vai conversando, vai por meio de alguma história, né, vai fazendo uma abordagem, vai criando esse diálogo com as crianças, eles, né? E eu digo que isso é um tempo de qualidade, sim, e muito importante, com né? certeza. Então, é isso, assim, a gente precisa valorizar esses momentos. Né? Com certeza. E uma pergunta agora para Raquel. Vamos lá. Como que funciona, assim, a organização do Kids aqui da igreja, assim? Como que tu organiza com as professoras, as formações de vocês? Como que é essa organização? Conta um pouquinho para nós, assim, sobre o Kids, a nossa assim, rotina. Isso, sobre a rotina das profs, um pouquinho, assim, a organização geral. Assim, ó, nós montamos um projeto, nós trabalhamos com um projeto por ano. Uhum. Esse ano, nosso projeto é o Heróis da Fé, que nós demos início em fevereiro. Nós vamos terminar em dezembro. No Culto Kids de novembro, agora, dia 26, até assim, ó. Gente, tragam as crianças, porque vai ser muito legal. A gente vai fazer a gincana dos Heróis da Fé. Que né? legal. Aí, dia 18 de dezembro, a gente está programando para fazer a festa das fantasias dos heróis com buffet de sorvete. Que né? bacana. Aham. Aí, tudo que a gente faz, Keilinha, a gente senta junto uma vez por mês, né? Nos reunimos, a gente traz as ideias. O que vai ter esse mês? Vai ter Culto Kids, vai ter brechó, de que forma que nós vamos alinhar isso? Qual vai ser o tema? Né? A gente distribui entre as professoras, organizamos a escala de um mês para o outro, né? Uhum. Média hoje, como o nosso grupo está grande, né? A gente tem 20 profs, 17 professoras e 3 ajudantes. A média, cada professora cumpre 2 escalas. Por quê, Keila? Eu acredito que se for mais, acaba sobrecarregando, né? Porque como a gente tem 2 cultos aqui, né, Fê? Daí a prof que está no culto das 6 faz as 2 escalas. É os domingos e as terças-feiras. Aí terça-feira é um culto só, mas domingos são 2, né? E o Culto Kids é trimestral? O Culto Kids é bimestral. Bimestral. Isso, é bimestral. Tá? Daí a gente organiza, né? E como que eu conduzo? No início do ano, esse projeto passa pelo pastor Felipe, né? Uhum. Ele que dá os direcionamentos, se tá ok, se não tá, se pode ser assim, se não pode. E aí ali já é colocado o tema que vai ser trabalhado para cada domingo. O tema que vai ser feito em cada domingo. Dentro daquele projeto, daquele objetivo geral, dentro daquelas justificativas, né, que foram estabelecidas no início do ano. Uhum. Aí cada prof vai lá, pega o tema que está previsto para aquele domingo, dentro daquele tema prepara aula, prepara louvor, prepara atividade, prepara história. A prof que escolhe o louvor? A prof que define, Ai, que legal. Inclusive ali aqueles louvores que a gente faz no domingo, a gente faz a escala também daqueles louvores, né? Cada domingo uma prof escolhe o louvor que vai ser trabalhado, né? Então tudo eu tento conduzir de uma forma que todas participem, que todas estejam integradas, né? E como o ministério está crescendo e vai crescer mais, né? Então, o que eu quero para o ano que vem, a gente já conversou, né? Sobre de ter uma responsável por cada área. Tem a Sara, que cuida da secretaria, tem a Yasmin, que cuida do Instagram, que cuida da rede social. Nossa, é um ministério que envolve... Tem a Tânia Letícia, que cuida do brechó. Então, são várias demandas, né? Aí eu quero deixar uma responsável pela questão da limpeza, pela organização. Show. Né? Então, fora daí cada tema, cada apresentação, cada momento que vai acontecer durante o ano. Tudo isso a gente monta o agendão. O agendão de 2023 já está pronto. Que dia que vai ser a apresentação do Dia dos Pais? Quantos domingos nós vamos precisar para ensaiar? Que dia que vai ser o Dia das Mães? Quando que vai ter os Culto Kids do ano que vem? Já está pronto? Né? Sim. Então, e daí é isso que eu quero para o próximo ano, de desmembrar mais. É quase que um calendário de ano letivo. Isso, mas A gente tenta manter bem organizado, né? Que a gente legal. tenta levar bem organizado. Tu tinhas comentado quantas crianças mesmo? Que a gente tem hoje no nosso cadastro digital 91. 91, Uma é um galerinha. ministério infantil mesmo, precisa de um planejamento, né? É bem grande, né? Inclusive até a questão dali da entrada das crianças que mudou, né? Sim. Que a gente faz toda a função do crachá, a gente entrega o crachá, entrega
a etiquetinha para o pai, para pegar a criança no final. Tudo isso aí é um trabalho a mais, né? Sim. Que nem até um tempo atrás nós temos ali a sala do maternal, crianças até 3 anos, a sala do Kids 1 de 4 a 6 e do Kids 2 de 7 a 10 anos, né? Há um tempo atrás nós éramos só 4 profs, né? Por escala. Hoje não tem como, tem que ficar 3 professoras no maternal. Porque tá vindo muita criança pequena. Sim. Aí fica uma no Kids 1, uma no Kids 2 e fica mais uma na função do apoio, que faz toda essa função do crachá, de deixar organizado, de preencher caderno de chamada, de organizar lanche, de te servir o lanche, porque é servido o lanche, né? Ah, vocês dão lanche Somos também. muito abençoados, Sim. ganhamos a cada 15 dias pizza da Pizzaria do Alemão, que é Sim. deliciosa, Ai, gente. que Se legal. vocês não Faz parte foram... dos patrocinadores, não? Não, mas se vocês do não foram podcast ainda- não, mas do Kids sim. Vão lá, Que gente, porque é bênção. maravilhoso. Não patrocina. Pizzaria do Alemão. Alô, Pizzaria do Alemão. maravilhosa. Estamos aqui, Bênção. prontos, esperando. Então, e Aguardando. assim, ó, daí cada domingo são 6 professoras que estão envolvidas diretamente Sim. ali com as crianças. E mesmo assim, daí a gente sai ali, ó, que aí termina tudo é meia-noite, né? Sim, Antes até não. guardar tudo. Isso, organizar daí a tudo. gente chega 5h30, porque são para os 2 cultos. Então é um trabalho que exige muito boa vontade. Por isso que eu digo, eu sou muito grata a Deus por cada uma das mulheres que Deus colocou ali. Sim. Inclusive das meninas que são ajudantes, sabe? Uhum. De tu ver que elas têm aquela dedicação que elas empenho. querem. E ainda assim de tu ouvir delas, ai, Raquel, eu também quero ser professora. Ai, que Ai, que tudo. bem. Sabe? Daí tu benção. ouve essas Sim. coisas, gente. Elas já vão É. se Deu? encontrando, É, né? aham, é demais, é E, demais. e é muito bom para os pais, assim, e para mim também, como mãe, né, de uma integrante do Kids, escutar toda essa narrativa, o que acontece? O que acontece para acontecer, né? Isso. Aquele momento, para acontecer os 40 minutos. Exato, Olha tudo que acontece, exato, toda a organização para os exato. 40 minutos. Exatamente. Né? Eu queria só entender um pouquinho como que funciona o brechó. São doações? Como que é? São doações, eu disse até nisso, a nossa igreja é muito abençoada, né, Keila? Porque o que a gente tem de roupa, o que vem, Ai, que são bênção. dos irmãos da igreja. São doações que vêm, a gente sempre pede, né, que venha a roupa em bom estado, a gente faz uma seleção que às vezes acaba vindo coisa rasgada, coisa manchada, daí a gente não vende, né? Aí, a cada 2 meses, a gente faz o brechó, né? Que dá um trabalhão, mas vale muito a pena. Sempre o grupo pega junto, né? Esse último brechó até teve uns irmãos, uns pais que ajudaram, pessoas maravilhosas, né? A Anice, o Guedes, a Ju, o Dani, Bruno tiveram ali ajudando, sabe? Que Pegando legal. junto com a gente. E aí a gente consegue, com esse valor, né? A gente vende cada peça por R$2. A gente arrecada um valor para os recursos do próprio Kids. Que nem agora a gente conseguiu arrecadar R$600. Ah, que legal. Consegui comprar a encadernadora que eu queria, porque eu quero plastificar, encadernar os portfólios para entregar para eles, né? Do projeto do Heróis da Fé. Ai, Que Já legal. comprei a Spoiler pra encadernadora. mamãe. Isso, já tá lá, já tá lá. E aí para as tudo mamães isso- que vão assistir. Tudo isso a gente tem que fazer, né? Que nem daí a gente vai ter que pegar um dia, ver uma equipe, ver quem que tá à disposição para, por exemplo, fazer essa montagem dos portfólios. Sim. Tu tem que separar de cada criança, o que foi trabalhado desde fevereiro, porque tu deve perceber que ela não leva folhinha, nada para casa, né? Sim. A gente só, segura. Só os temas de casa. Isso, a gente Guardando. segura, né? Então tudo isso vai ser montado, tudo Sim. isso dá trabalho, mas é aquilo que a gente diz, é gratificante demais. Pra ti, Fê, que é coordenadora pedagógica de uma escola, da educação infantil de uma Sim. escola, né? Dá pra tu ter uma ideia assim que no Kids funciona mais ou menos como uma BNCC, Sim, é uma né? coordenação pedagógica. Sim, né? Que tem feito se tu ali. quiser explicar pra nós um pouquinho, pros pais entenderem, né, Sim. que existe uma BNCC na escola e pra compreender, entrar um pouquinho nesse mundo. Sim, a BNCC, então, ela é um documento legal, né, que rege a educação básica, né, é Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos ali específica para a educação infantil, onde tem ali os objetivos, né, com habilidades que as crianças devem desenvolver, né. Então, assim, na educação infantil, onde nós trabalhamos, a nossa abordagem toda, né, é inspiradas, né, em pedagogias, pedagogia da infância, pedagogia da escuta, mas nós trabalhamos muito com a BNCC, né, com os campos de experiência ali. Então tem são 5 campos, um fala sobre relações, né, a gente trabalha as interações entre as crianças, um é mais destinado às artes plásticas, artes
de outras formas teatrais, né? Enfim, a criança ela é feita de 100 linguagens, né? Como diz o nosso teórico Loris Malaguzzi. Então, a criança ela se expressa de diferentes formas, né? Exato. Não só falando, ela se expressa dançando, né? Ela se expressa desenhando, escrevendo do seu jeitinho. Então, nós trabalhamos também, tem o campo de experiência dos espaços-tempos, que é um campo mais destinado assim, a raciocínios lógicos, né? Tem o da imaginação, onde nós temos um trabalho que nós trabalhamos, é um projeto do imaginário, né? Nós trabalhamos o imaginário infantil das crianças para também desenvolver. Tudo isso, faltou do traço sons, né? Que daí também é mais de artes, assim, de experimentações, né? Então, tudo isso, assim, em prol do desenvolvimento da criança, né? Para ela, enfim, estimular a sua imaginação, a sua criatividade, né? De conhecer diferentes materiais. A nossa proposta, ela é bem brincante, porque o brincar é o ofício da criança. Exato. Né? Ela aprende brincando. Então, na escola, na EBI, a gente também faz brincadeiras, assim, com eles, né? Claro que é um trabalho bem diferenciado, né? Da educação infantil da escola com a da EBI, porque na EBI ele é um trabalho mais direcionado, digamos assim, né? Porque a gente está ali com um foco específico. Isso. Na educação infantil da escola é mais exploratório, né? De conhecimento de mundo, assim, né? Então, de possibilidades. Aí nós temos uma lista de materiais gigantesca, né? Que a gente pede muitos materiais diferenciados, desde folhas, canetinhas coloridas, a pinha, as conchinhas do fundo do mar, rolhas, né? Já para estimular essa criatividade das crianças, né? Então, eles exploram para ter conhecimento de temperatura, de textura, de objetos diferentes, né? Comparações. Então, esse é o nosso trabalho, assim. E claro que a gente sempre tenta intercalar um pouquinho também ali com a EBI, de trazer umas propostas mais diferentes para as crianças também. Isso. Né? Eu tenho certeza que quando a Raquel vai junto com o grupo de profs elaborar o material, né? Com certeza ela traz um pouco também dessa questão técnica, né, Raquel? Não tem como, né? Não tem como, tem que ter uma didática, né? Uma metodologia. Claro que nem hoje, né? No formato que a gente tem hoje, eu não abordo nada da BNCC específico na escola, por óbvio, porque é lei, né? Sim. Toda a educação básica, né? Sim. A base está ali, BNCC, Claro. Base Nacional. Mas, dentro da ideia dos sonhos que a gente tem para o caminho de ter a escola, futuramente a base vai ser introjetada. E esse é um dos Vai objetivos ser o de norteador. estarmos falando sobre Exato. isso, né? Para os pais saberem, porque muitos pais às vezes não sabem, né? Não é um Exato. assunto E tão acredito falado, que a educação né? infantil ainda há famílias, né, que acham que é um cuidado, Isso. né, que não é ainda tão não foi importante, desmistificado isso, que né? não precisa de uma frequência, né? Hoje, por lei, a partir dos 4 anos, a criança já tem que Obrigatório. ter uma frequência obrigatória na educação infantil, porque é um meio onde ela vai se desenvolver, né? Exato. E ela precisa ter contato com os seus pares, com crianças da mesma faixa etária, né? Porque entre elas estão no mesmo barco, digamos assim, Sim, né? Elas sim. estão ali se conhecendo, se desenvolvendo e vão aprendendo juntas. E daí A teoria de uma vai desenvolvimento complementando a integral teoria da dele, outra. Né? Das crianças, né? O desenvolvimento integral se Exato. torna mais rico, né? E o que Quando acontece tu oportuniza entre as essas crianças, vivências, né? Entre as crianças pequenas acontece muitos conflitos, né? Sim. Então a gente às vezes passa, né, ali na educação infantil mediando Sim. conflitos, né, um turno Sim. todo, porque eles estão aprendendo, né, Exatamente. a conviver. Aí tem os 6 direitos ali da criança que também vem de encontro com a base, né? Isso. Que é o se conhecer, o conviver, o participar, o Expressar-se. explorar, o se expressar. Uhum. Então tem tudo isso assim envolvido, né? E Não essa é questão... um trabalho por si só. Exato, Assim. por isso que é importante conhecer, né, Fê? Aham. Né, aquela coisa foi colocada desde 2017. Foi criada a base de tu verdadeiramente conhecer
Para tu saber o que é armas, que recursos que tu tem na mão, né? Sim. Para te gerenciar aquilo e trazer de verdade para dentro da tua sala de aula, né? Não, e Agora eu digo como escola mesmo, né? Sim. E é um trabalho de formiguinha até tu chegar num ponto assim, onde tu acreditas que estamos no caminho certo, né? Exatamente. Eu entrei lá na escola em 2019, então a gente veio num processo de construção. Hoje já está mais tranquilo, né? Isso. Eu também vejo. Questão de saber diferenciar cada competência, né? É bem importante. E falando um pouco de recursos certos, assim, vamos conversar um pouquinho sobre a parte também positiva, né? A gente falou tanto um pouco da tecnologia, né? Sim. O quanto ela foi negativa, mas o impacto positivo também da tecnologia, né? Sim, os cultos online também, né? Sim. Olha só o que seria, né, de nós, assim, porque, claro, a gente... tem a importância da igreja ao congregar, né? De ter esse conviver com os irmãos, né? Conforme a gente falava da educação infantil, como é importante a criança conviver com a criança dos seus pares, nós, enquanto pessoas também, nós precisamos conviver, congregar, né? Com os nossos irmãos, com quem nós temos o mesmo propósito, que é seguir a Cristo e viver o que Ele tem para nós, né? Então, com os cultos, com a função da pandemia ali e tudo mais, né? Teve os cultos online, então também foi uma forma de a gente não ficar totalmente afastados, né? Uns dos outros, assim. Isso. É uma forma de união, porque também tinha uns louvores, né? A palavra que o pastor trazia para também nos fortalecer. Nos aproximou. Isso. É muito bacana isso, né? Da questão positiva. Não é só negativo, né? Não tem essas coisas boas também. Tem. Para nós, né, Raquel, através do grupo ali, a gente consegue acompanhar, né? Saber o que está acontecendo, saber o que está acontecendo, saber qual louvor vai ser cantado no domingo, já né? para ter esse preparo, né? E tudo isso realmente tu usa a tecnologia, né? A teu favor. Mesma coisa aplicativos, né, Keila? Sim. Tem muitos aplicativos bons, cristãos, né, de jogos, enfim. A própria Bíblia, né? A gente pode baixar o aplicativo da Bíblia, de né? tu dar esse direcionamento para a criança, né? E nós estamos falando de crianças pós-pandemia também, né? Esse grupo, assim... Verdade. Principalmente da educação infantil e até do grupo da infância já ali, né? Das primeiros anos ali, os né? primeiros, segundos anos. A educação infantil foi bem complicado esse retorno, né? Sim. E foram crianças, assim, que necessitaram desse apoio tecnológico, né? Então, não é só negativo. Recentemente, eu apresentei, né, um trabalho que falava exatamente sobre essa autonomia da criança, que com a pandemia ficou um pouquinho aquém, assim, né? As famílias acabavam nessa função ali de ficar em casa, acabavam fazendo muito pelas crianças, né? E a gente percebeu nesse retorno pós-pandemia como elas vieram dependentes, né? Às vezes não sabiam nem como brincar, né? Não tinham conhecimento, assim, então... egocêntrico, né? Total, né? Tanto ali nas idas ao banheiro, uma troca de roupa, não abrir a sua garrafinha, tudo isso a gente foi percebendo, assim, né? Que dessa dificuldade. E a gente em nenhum momento julga as famílias por isso. Não, cada um viveu conforme o que tinha, né? Sim. Mas o quão importante é o nosso trabalho com a educação infantil, né? Que é já para poder desenvolver essas habilidades das crianças desde cedo, né? Porque eles têm o direito disso, assim, de construir a sua autonomia, de fazer por si. Isso, né? de dar Eles são preparo, sujeitos, né? de direitos, que produz cultura, Sim. né? Que tem as suas histórias para contar também. Então, isso. E eles vão acompanhando, né? Eles vão acompanhando a modernidade em si através da mídia, né? A gente pode comentar um pouquinho sobre o que foi o movimento das crianças em relação à política, né, gurias? Eu fiquei apavorada. Sim. Apavorada. Vou deixar para vocês comentarem. Vou deixar para vocês. Posso meio polêmico, né? Pode. Na segunda, pós-eleição, cheguei na minha turma de manhã, eu tenho primeiro ano. Entrei na sala, um dos meus alunos, prof. Raquel, tu é 22 ou tu é 13? Eu disse, a prof. é 22. Então vaza daqui. Nossa! Eu disse, nossa, foi muito forte. Sim. De tanto que as crianças foram minadas, né? Porque, na verdade, ele nem sabia, né, o que ele estava falando. Exatamente. Ele não sabia o que é direita, o que é esquerda. Sim, as né? crianças, elas traziam muito do que ouviam em casa, né? Isso, o discurso que foi, e aquela coisa, né, de estar
poluindo, excesso de informação, Isso. né? Acaba sendo tóxico, né? Retira a pureza, né? Isto, retira a pureza. Excelente. Excelente. Retira a pureza deles. E eles acabavam brigando, a gente presenciou também na Sim, escola, assim, aham. né? Algumas situações entre as crianças pequenas discutindo sobre isso, mas e aí? Né? Então, era um momento em que eles podiam estar brincando e curtindo, e muitas vezes eles entravam num conflito por causa disso, sem nem Exato. saber o que isso significava. Né? Sem saber o peso disso, o peso real Peso, disso. Né? exatamente. E o que Então- vocês sugerem? Vou lançar para vocês a pergunta agora. Agora eu sou mãe e vocês são pedagogas. O que vocês sugerem? Como que a gente lida com a política? Já que o mundo infantil está Com tão a ligado. política ou com né? excesso de informação no geral? Porque acaba que não é só a política, pelo menos é o meu ver, né? Não é só a política que mina eles, que a gente falou antes, a questão das músicas do TikTok. A sensualidade, Uhum. né? Que porta terrível que tu abre, né? Aí, de repente, eu acho que a gente teria que ver essa questão, rever essa questão do excesso de informação. Sim. E vai muito Porque de hoje cada tu família fala também, tudo, né? tu fala tudo, tu ouve tudo que tu quiser, tu dá um Google. As crianças sabem fazer isso. Sim. Mas, gente, quanta informação desnecessária, Sim. quanta informação, quanto conteúdo que é lixo, que está poluindo a cabeça das nossas crianças. Isso está fazendo parte da formação deles. Porque tudo que eles estão recebendo hoje vai refletir amanhã. Sim. Né? Então é isso que eu penso, a questão, o que eu vejo hoje, né? Não só para as crianças, para nós adultos, é muita informação. Acaba sendo tóxico. Sim. Né? A gente está poluído e a gente está poluindo os nossos pequenos. É o que eu vejo, assim, eu acho que é como a gente estava conversando antes, né, da questão do diálogo. Conversar com as crianças, né, do porquê disso, do porquê daquilo, porquê que os pais têm essa opinião e por que não. Mas, Isso, claro, a questão do respeitar, dependendo né? da idade da criança, de uma forma mais lúdica, mas nunca discriminando, assim, a opinião do outro, Isso, né? do Nós respeito, estamos né? num coletivo e a gente não pode perder o respeito pelo Isso. outro, né? Então, assim, tu tem a tua opinião, eu tenho a minha, De saber se a gente posicionar, respeita. né? A partir do momento que entra num conflito, eu acho que não vale a pena a gente ficar discutindo isso, Isso. né? Um conflito ofensivo, né? Exato. Total, Muitas, assim, a muitas gente- músicas até que as É, crianças então- utilizaram eram ofensivas. E a Exatamente. criança não tem a noção até que ponto ela vai. Não, Exatamente. o importante Vai ferir o isso, ambiente assim, do de Exatamente. respeitar o espaço do pergunta. outro, né? Boa noite. Só pra, como a gente não fez live, né? Então não tem perguntas. Então eu vou deixar a minha aqui nesse tema que vocês estão falando. Eu tive esse parecer em casa e como essa informação chegou primeiro no colégio para minha filha, então eu sentei com ela e conversei, expliquei e coloquei a nossa situação. Por isso que eu acho que a pergunta foi pertinente, eu queria colocar, porque tem vezes que a gente deixa, isso aí não é, como foi falado, é muita informação ainda para eles, concordo, mas também a gente não precisa colocar essa informação primeiro da nossa visão. Sim. Isso daí eu acho que foi eu o que acredito a que é Fê isso. falou, né? A questão de A tu família- trabalhar, de tu colocar o teu posicionamento, mas sempre com a questão do respeito, que parece que foi deixado de lado nessa função, né? No que aconteceu agora por esses dias, na questão da eleição, né? assim, no sentido de que, olha, minha criança, né, filho, filha, papai e a mamãe vão seguir a esse ou vão votar neste, Isso, porque de a dizer, gente claro, né? acredita Dependendo da idade nesses da criança. princípios. É, que nem a Ellen, dá pra Né? falar abertamente pra ela, né? Por isso, por questão de princípios bíblicos. Mas a que o gente pai e a não mãe votou. desrespeita a Isso. opinião do outro, né? O É, eu outro, acho ele tem a que- sua visão, a sua Isso. opinião de acordo com a vida que ele teve. Então, a gente não pode ter um discurso de ódio, digamos Sim. assim, né? Isso. De ir contra um colega e ofendê-lo por ter uma opinião diferente da tua. Isso, eu acho que é esse o cuidado que é importante. Mas sim, que tu tem que defender e tem que colocar pro teu filho a forma que tu tem de pensar, até porque sim, dentro das escolas, eles são bombardeados. Eu falo pela escola que eu trabalho de manhã. A escola que eu estou trabalhando hoje é ideologia completamente de esquerda e não
tem assim nada, inclusive, de ser os computadores da escola com selo, com etiqueta de partido. Nossa. Né? Então, sim, eu acho que um pai e uma mãe têm que colocar o porquê que eu vou votar no fulano e não no ciclano, por isso, isso e isso. E a questão do respeito, que sem respeito, acho que a gente perde a credibilidade. Eu acho que nesse momento ali da infância, das crianças mais novas, não abordar tanto, talvez, o porquês, né, os porquês disso, mas estimular mais a questão do respeito, que eu acho que é isso que importa. Né? A gente fala ali de 4 anos. De forma breve, né? O que tu vai votar em quem ou por quê, mas não ficar entrando nesse assunto com a criança, sim, né? Os menores, não potencializando tanto, né? E dar chances, assim, para ela também ter a oportunidade de, talvez, daqui a um tempo, conversar sobre, mas não ter esses conflitos que nós presenciamos, né? Este ano. Então. São conflitos adultos, né? Exatamente. São conflitos adultos. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Então, estamos nos encaminhando para uma parte de dicas, sugestões e para a nossa parte final. Deixa eu só tomar mais um golinho de água. Vocês têm alguma dica de algum aplicativo pedagógico? Algum aplicativo que as crianças possam interagir de forma saudável no dia a dia, com equilíbrio, claro, né? Até cristão, né? Pode não ser cristão também, mas vocês têm alguma dica, alguma sugestão? Uma página do YouTube, assim, né? Que a gente utiliza bastante na escolinha lá de onde eu frequento. É as 3 palavrinhas, né? Então, que são músicas, né? Que falam sobre Jesus, sobre histórias bíblicas, né? Desse amor ao próximo, que estimulam essa parte mais espiritual das crianças, né? Então, a gente utiliza bastante as musiquinhas deles. Tem um aplicativo daquela Bíblia, sua versão, que tem jogos, que tem perguntas, que é muito legal. É só tu baixar o aplicativo. Ai, que legal. É um quiz, né? Isso, acho que a gente já muito legal, muito legal. E aí, como eles gostam dessa coisa de jogos, né? Sim. Aí tem toda a parte das histórias bíblicas. Sim. E acho que nem todas as crianças, nem todas as famílias têm esse conhecimento, né? Sim. E no Google também, como recurso pedagógico, assim, tem aquele recursos Word Wow, se não me engano. Sim, eu sou péssima no inglês. Eu até ia dizer isso. Tem esses... Exato. São sites, né? Sim. Que dá para criar jogos online ali com as crianças. Sim. Então, até agora em outubro, na nossa festa das crianças, a gente fez um quiz com eles, né? Que era com imagens e perguntas que eles tinham que associar sobre os animais da Bíblia ali, né? Então, foi feito por meio desse site, assim. Então, é porque a gente não utiliza muito, assim, aplicativos e sites ali na escola bíblica, né? Onde a gente atua. E eu trabalho mais ali com os menores, então é algo mais lúdico, né? Com um fantoche, uma contação de histórias, e aí depois uma brincadeira corporal, que também é muito importante para eles, porque a criança pequena, ela não foca tanto só ali no... a concentração é pouca, não né? ela precisa também do movimento, né? Sim. Então, botar uma música para dançar, um louvor a Deus, a Jesus, né? Então, isso também faz parte. Né, do trabalho infantil. Com certeza. E eu tô lendo, se vocês tiverem dicas de livro também, gurias, podem falar. Eu comecei a ler um livro que eu até compartilhei com os amigos, que é Pastoreando o Coração de uma Criança. É bem legal. Muito Posso lindo. compartilhar com vocês também. Eu tô lendo Pescadores de Crianças. Esse daí que eu ia indicar. Que eu comprei é muito lindo. Nesse seminário da Escola do Sobrenatural. É maravilhoso. Quando que vai acontecer mesmo o seminário? Reforça aí, vai Raquelzinha. Ser final de janeiro, tá, gente? Final de janeiro, se preparem, reservem uma sexta, um sábado e um domingo, que é feito em 3 dias. Pode ter certeza, vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Na criação dos filhos de vocês. Vai ser fundamental.
Que legal. Amém. Agora a gente tem uma convidada mirim aqui, uma convidada super especial. Ela está Bem-vinda. um pouquinho envergonhada que ela está entre duas profs. Uma E que aí, já foi prof Maria? dela no nível 3, que é a prof Fernanda. Na Fui prof dela na escola. escola. No nível 4, Nível me perdoa. E a Isso prof mesmo, Raquel, Maria. que é a prof atual dela, quer te apresentar? Te apresenta, fala o teu nome. Hã? Fala o teu nome. Não quer Fala, falar? Maria, tu gosta do É. Tu não ia dar uma dica também? Ó, vamos lá. Adoro. Dicas Fala com dica. a Maria. Adoro Dicas dicas momento da de- Não Maria. perca. Nossa, pensa num coração batendo. Tu não queria falar uma dica? Ai, Você eu não quero queria ver tua falar? dica. Eu Deu só vim por causa nervoso. da tua Sabe? dica, Maria. Vocês sabiam que a Maria passou por uma dieta espiritual? É mesmo. Olha que linda. Sim. Uau. Foi bem legal. Conta Como é aí que foi essa dieta, Maria? Não fiquei sabendo. Foi legal. E como é que foi essa dieta? O que tu comia e o que tu não comia? Me conta. Não é de comer. Não era de O comer. que tu Não. fazia, então, ou não fazia? Era de desenho, assim, dessas coisas. De desenho? Aham. E o que tava acontecendo com esses desenhos que tu assistia? Eu não sei, minha mãe que sabe. Ah, minha mãe E que sabe. agora? Ah, essa Maria. Tá, mas conta o que que tu passou a assistir depois da dieta. Ah, Conta aí uma coisa legal que tu assistiu, que tu descobriu na dieta. Turminha dos Milinguido. Qual? Fala um pouquinho mais alto. Turminha dos Milinguido. Ah, eu acho que as Ai, prof que conhecem. Tu conhece, né, prof. Raquel? amor. Muito. Com Conhece a certeza, Tem conheço até a também. Faniquita e o esmilinguido lá na minha casa. E qual é o aplicativo de jogo que tu tá jogando agora? Eu esqueci o nome. Mas é um quiz, né? Ai, fala aí que eu quero jogar. Eu não sei o nome. Esqueceu o nome. Ai, bateu a vergonha e esqueceu o nome. Tá, e conta aí pra Acontece. prof. Raquel e pra prof. Fernanda. É legal jogar Roblox quando não é pra idade? É muito importante jogar jogos pra idade, né, da criança. O que tu acha? Tava super empolgada pra participar, bateu a vergonha. Nós vamos É respeitar, normal, né? com certeza. Gurias, foi um prazer ter vocês na mesa, foi um prazer participar desse momento, compartilhar, Muito né? obrigada. Com certeza vai edificar a vida de muitas crianças. Amém. Amém. Só um pouquinho, que eu acho que tem Esperamos que sim. uma outra moça que quer participar. Quer participar? Quer vir? Só um pouquinho, deixa eu pegar uma outra amiguinha que vai vir aqui. Ah, não. Eu também. Fica então, Quer ficar? vem, Ellen. Tá se Aí, adaptando. Aqui é assim, é tudo no ao vivo. Ah, lá. E melhor é a fala deles, né? Com toda certeza. Fala aí, Ellen. Amores. Fala o teu nome. Ellen. E o que tu vai contar pra nós? Eu queria contar que numa parte do podcast que eu tive um pouquinho de vergonha e falei pro meu pai que não. Era isso que tu queria contar? Sim. Acontece, né? Sim. Pode falar da oração. Eu queria falar que quando eu Fala no microfone, amor. Quando eu oro, assim, que as prof lá na escolinha, elas oram com a gente. Ai, vou chorar. Eu queria falar que quando eu oro, eu sinto uma coisa estranha. Parece que é Deus entrando no meu coração. Ah, isso é muito forte. E é verdade. É. A Ellen é uma criança também que, nossa, tem sentido muito forte a presença de Deus. É isso aí, né, Ellen? Vai A gente ser vai muito continuar usada. orando, né? Quantos anos tem, Ellen? 7, Quantos anos tem, Marilena? 6. Ah, agora a gente vai ter a participação de uma outra moça que vai fazer aniversário essa semana. Vem Daqui cá. a 4 dias. Daqui a 4 Uau. dias. Vem cá. Que amor. Conta o teu nome. Peraí, tem colo pra todo mundo. Ana Lara. E o que tu vai contar pra nós? Eu queria contar que lá na escolinha tem um monte de coisa pra gente fazer. É, e o que tu mais gosta de fazer? Brincar e brincar com meus amigos. É, que legal. E tu canta? Uhum. Eu acho que tu canta, né, mocinha? Que lindas. Com certeza a maior bênção é esse momento, né, gurias? Que amor, com certeza. O maior testemunho e bênção é ver essa galerinha aqui, né? Ah, nem fala. Bah. Deixa eu descer essa galera aqui pra gente encerrar. Tá aqui, não. Ah, tá bom. Quer ficar? Quer ficar? Tá, então tá. Então tá, meninas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Né, que
as forças de vocês sejam triplicadas, né? Amém. Igualmente. Que As nossas, isso aí. que essa nossas chama não forças. se apague no coração Ai, amém. de vocês, né? Eu me coloco no meio Amém. dessa porque também estou fazendo parte, né? Desse propósito, né? Que é a educação juntamente com a vida cristã. E foi um prazer compartilhar com vocês nessa igualmente. mesa, essa mesa gostosa e Muito leve, legal, né? muito legal. Muito obrigada pelo convite, gratidão. Foi um prazer estar aqui com vocês também, meninas. E que Deus abençoe a vida de cada um, né? Ai, amém. Amém. Brigadão, gente. Valeu. Prazer em conhecer a Fernanda, muito Prazer, legal. Raquel. Mais uma conexão, né? Sim. Eu digo Deus une propósitos. Com Com certeza. certeza. E edifica a vida da gente, né? Verdade. Tudo coopera para o bem. Amém. Então tá, gente, eu vou finalizando aqui então, vou anunciar novamente os nossos patrocinadores. LS Informática, 20 anos de experiência, trabalhando com manutenção de computador e impressora, vendas de peças e upgrade do computador, orçamento grátis via atendimento remoto. O WhatsApp é 51 99 139 5064. Parolar Móveis. Tudo de móveis e decoração para a sua casa. Além de vender móveis, eles realizam sonhos. Há 15 anos no mercado. Cozinhas e quartos planejados. Sigam nosso Instagram da loja, @parolar.móveis, e confira os móveis lindos que só tem na Parolar. Allmaker Produções. Allmaker é quem produz esse podcast, gente. Fotografia, videografia, pilotagem de drone, especialista em eventos externos, cultos e casamentos, aniversários. Tenha os melhores e a melhor tecnologia em seu evento. Foi um prazer participar com vocês novamente. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, noite. gente. Dá tchau, galera. Tchau. Tchau!